Analista jurídico do MP de São Paulo. Edital foi publicado no dia 16 de junho de 2025. Finalmente, o MP de São Paulo publicou o edital do concurso para o provimento de cargos de analista jurídico no MP de São Paulo. Esse concurso já havia sido autorizado em agosto de 2024 e o Ministério Público, a Administração Superior, demorou bastante, quase um ano, e agora, em junho de 2025, publicou o edital. Eu estou aqui para explicar para você, nesse vídeo, as questões fundamentais do edital, fazer uma análise rápida do edital e falar um pouquinho sobre a carreira e a preparação. Se você já conhece o concurso em questão, sabe que há muita similitude entre o concurso de analista jurídico do MP de São Paulo e o concurso para membro. Se você analisar, fazendo uma breve comparação, o concurso para membro é composto de 3 principais fases. A prova preambular, ou objetiva, sem questões de múltipla escolha. A prova escrita, que é composta por uma dissertação, uma peça e 5 questões. E o exame oral. O concurso de analista não tem a fase oral, mas as duas fases, a objetiva, o teste, e a escrita, parecem muito com a de membro. Lembra, no concurso de membro, a primeira fase, chamada preambular, é composta de 100 questões, só que são todas as 100 questões de conteúdo jurídico, de 11 disciplinas. Direito penal, processo penal, direitos difusos, direito constitucional, administrativo, civil, processo civil, infância e juventude, empresarial, Estatuto da Criança e Adolescente, infância e juventude, empresarial e direito eleitoral e direitos humanos, para fechar esse leque com as 11 disciplinas. Isso no concurso para membro. No concurso para analista, além dessas mesmas 11 disciplinas, há também matérias de conhecimentos gerais. Língua portuguesa, informática e atualidades. Como é que o concurso de analista distribui na primeira fase essas questões? Eu já mostro para você aqui na imagem, compartilhando a tela com você. Tá vendo aqui? Então, estrutura do concurso de analista. Veja, as matérias que eu citei são, das 100 questões, 12 de conhecimentos gerais. E o edital definiu que serão 8 de língua portuguesa, 2 de informática e 2 de atualidades. Sobre atualidades, os temas que serão perguntados, de acordo com o edital, são aqueles relativos a notícias nacionais e internacionais publicadas nos periódicos, nos grandes, veículos de comunicação de imprensa, nos últimos 6 meses, nos 6 meses anteriores à data da prova. Prova objetiva, que será realizada em setembro de 2025, depois eu entro mais nesses detalhes sobre data de prova e outras questões. Deixa eu falar um pouquinho sobre o concurso em si. Então, 12 matérias jurídicas, aliás, 12 matérias de conhecimentos gerais, 12 questões de conhecimentos gerais, desculpe, e 11 disciplinas de conhecimentos específicos, que são as mesmas que caem no concurso de membro. Se você reparar, a proporção que o edital dá a cada uma dessas matérias, dessas 11 matérias, é muito similar à do concurso de membro. Então veja, quais são as matérias com maior número de questões? Está vendo aí as 3 primeiras? Direito penal, processo penal e difusos. 12 cada uma. Depois você tem constitucional e legislação do MP com 10. São as 4 matérias com maior número de questões. As 3 primeiras com 12 e essa com 10. Só aí nós temos 42 perguntas. 42 perguntas. No concurso de membro, essas mesmas 4 matérias também são as que contam com maior volume, número de perguntas na primeira fase. O número é maior, porque como no concurso de membro não tem conhecimentos gerais, então as matérias jurídicas acabam recebendo, em alguns casos, número maior de perguntas. Por exemplo, no concurso de membro são 15 de direito penal, 14 de difusos, 12 de processo penal, aí há uma coincidência, e 12 de constitucional, um pouquinho menos no concurso de analista, que são 10. Essas matérias eu chamo de matéria ouro. É o grupo ouro do concurso. É o grupo que tem maior peso. Falando do concurso de analista, esse peso grande se dá não só por conta da primeira fase, mas também se refletirá na prova escrita. Sendo que na prova escrita, uma outra matéria que passa a ganhar um destaque maior é processo civil, depois eu te digo por quê. Mas então, grupo ouro, na primeira fase, notadamente, essas 4 disciplinas, 1 a 4. Penal, processo penal difuso e constitucional. Só aí você tem 42 pontos garantidos com essas matérias. Depois o grupo prata, que são essas que contam com 8 questões. Administrativo, civil e processo civil.
Se você pegar esses dois grupos, ouro e prata, 42, depois mais 24, você já tem aqui 42 mais 24, 66 pontos. Só das matérias 1 a 7, você está vendo aí na lista, que é o grupo ouro e prata, já é possível obter em tese a pontuação necessária para avançar para a segunda fase. Se você não sabe, precisa de 60 pontos. Ah, professor, mas não é 50? Era 50 no concurso anterior. Mas houve uma mudança no regulamento do concurso para analista em agosto de 2024 e o edital, óbvio, respeitou essa mudança. O edital espelha o regulamento. São 60 pontos de 100 para passar para a segunda fase. E atenção, isso vale para todos os candidatos, até mesmo para os integrantes das listas especiais, pessoas com deficiência e candidatos negros. Vale para todos os candidatos. Todos avançarão para a fase escrita caso obtenham 60 pontos ou mais na primeira fase. Tudo bem? Depois eu explico mais como é que funciona a questão das listas especiais. Ela vai funcionar posteriormente se o candidato for aprovado na hora da escolha, quando ele escolher a sua regional. Bom, mas vamos lá. Aliás, a regional tem que ser indicada já durante a inscrição. Continuando, as matérias bronze. Empresarial, ó, 9, 10 e 11. Eu pulei o número 8. 9, 10 e 11. Empresarial, humanos e eleitoral. 4 pontos cada uma. Não são matérias que têm um peso grande como as demais, mas também não podem ser desprezadas, né? Porque uma ou duas perguntinhas que você garanta lá em empresarial, falência e recuperação judicial com certeza vai cair, uma ou duas perguntinhas que você garanta em humanos, né? Ou a mesma coisa em eleitoral, isso te ajuda, porque é importante deixar claro desde agora. O concurso para analista é um concurso em que não basta passar. Eu sei que já é um desafio, fazer os 60 pontos na fase objetiva e mais 60 pontos de 100 na fase escrita, eu vou te explicar depois. Mas é importante, e esse tem que ser o seu espírito, essa tem que ser a sua mentalidade. Passar bem colocado. Procure se preparar para esse concurso, não somente para fazer o mínimo necessário, mas para fazer o melhor possível. Se você observar o histórico do concurso anterior, que foi realizado em 2018, cujo resultado foi homologado em 2019, um concurso cuja validade termina em setembro de 2025. Então, veja, há pessoas que foram aprovadas, mas que, infelizmente, pela sua posição na lista, não foram chamadas. Outras acabaram até sendo chamadas, mas tiveram que esperar anos. Foram chamadas em 2023, 2024, em 2025. Né? Então, depois de uma longa espera, de vários anos aguardando. Tudo bem, que bom que foram chamadas, excelente, melhor que seja assim. Mas o que eu quero dizer é, você tem que entrar nesta prova com o espírito de não só ser aprovado, mas ser aprovado com uma boa pontuação em ambas as fases. A gente tem plena consciência disso. Por isso que nosso curso Foco Total Analista, a gente prepara para ambas as fases com um conteúdo feito sob medida para esse certame. Conteúdo profundo, conteúdo composto de videoaulas, mas também com uma base pedagógica, uma estrutura pedagógica fundamental no nosso material escrito dos nossos PDFs, que subsidiam bastante a sua preparação com vários simulados. Enfim, não vou falar do curso agora, quero falar aqui do edital. Então, comentava sobre a primeira fase, né? Como eu disse aqui, nas mesmas 11 matérias do concurso do MP de São Paulo, no que tange as matérias jurídicas, para ser aprovado para a segunda fase, 60 pontos. Agora vamos lá. A fase escrita. A fase escrita também é muito parecida com a prova escrita do MP de São Paulo. Se você analisar, para a prova escrita para membro, né? A prova de membro, ela tem uma dissertação, uma peça e 5 questões discursivas. Dissertação, peça, que são as partes mais longas, óbvio, e 5 discursivas. Como funciona no analista? São 2 redações e 5 questões. E o interessante é que o tempo de prova é similar. Na primeira fase, 5 horas, tanto para analista quanto para membro. Na segunda fase, 4 horas. 4 horas. É pouco tempo para muita coisa. São 2 redações e 5 questões discursivas. Como devem ser, quais serão os temas dessas redações e das questões discursivas? Veja,
As redações devem ser obrigatoriamente, de acordo com o edital, uma sobre penal ou processo penal, e a outra sobre difusos ou processo civil. Por isso que eu falei que processo civil, que tem só, aspas, 8 perguntas na primeira fase, né, uma matéria prata, na segunda fase se torna uma matéria ouro. Né? Então a gente já pode dar esse destaque para processo civil, não é? Desde o começo, do início da sua jornada de estudo para analista, porque você tem que pensar na segunda fase. Dito isso, então você vai ter uma dissertação de penal ou processo penal, uma redação ou dissertação. Outra de civil, de processo civil ou difusos. E 5 questões sobre matérias não constantes das redações. Se a redação for de processo penal, no concurso de 2018, a redação foi de processo penal. Era uma redação sobre conexão e continência no processo penal. Pois bem, se a redação for sobre processo penal, direito penal pode figurar nas questões. Da mesma maneira, se a redação for sobre difusos, processo civil surge nas questões. Ou, se for sobre processo civil, a dissertação, difusos surge nas questões discursivas. Então, essas matérias que você está vendo aí como objeto da redação, penal, processo penal, civil, processo civil, perdão, e difusos, elas vão ser perguntadas na segunda fase, ou sob a forma de uma redação ou de uma questão discursiva. Considerando isso, você tem outras 3 perguntas que figurarão na fase escrita. Essas 3 perguntas podem ter por objeto qualquer uma das matérias jurídicas. Na fase escrita não caem os conhecimentos gerais, informática, língua portuguesa e atualidades. Lógico, a língua portuguesa é avaliada porque também é considerado no cômputo da sua nota na prova escrita a sua redação, a correção gramatical e assim por diante. Mas vamos lá. E as outras 3 perguntas, né? Porque você tem penal e processo penal, que vão figurar, se não na redação, nas questões, em uma delas, processo civil ou difusos, que se não figurarem numa redação, vão figurar nas questões, sobram 3. É bem provável, aí o edital é silente a respeito, o regulamento também não diz nada, mas é bem provável que as outras perguntas sejam sobre aquelas matérias mais relevantes, as matérias ouro. Especificamente, qual matéria ouro que não figurou aqui? Constitucional. Aliás, constitucional é uma matéria que, se você estudar bem, ela pode te dar subsídios, inclusive para a dissertação de penal, de processo e assim por diante, né? Porque, obviamente, que é importante dominar toda a base constitucional do direito. Pois bem, então o que eu estimo? Né? Então você vai ter aí uma terceira questão de constitucional e as outras 2 questões é bem provável que sejam da matéria prata, civil e administrativo. Acho pouco provável que a banca coloque as matérias bronze na prova escrita. Quais são as matérias bronze? Humanos, eleitoral e empresarial. Infância e juventude, que eu não citei até agora, né? Que eu não coloquei nem no ouro, prata, bronze. Eu considero uma matéria coringa, porque são 6 perguntas na primeira fase. Pode ser que caia na segunda fase, pode ser que. Mas só pelo cômputo na primeira fase, 6 questões. Se você considerar que são 6 perguntas, tá? Não são 8, não são 10, não são 12, mas que é um universo de matéria relativamente pequeno, então ela acaba sendo uma matéria coringa. Se você estudar bem infância e juventude, a tendência é gabaritar essas 6 questões, o que vai te dar uma grande vantagem. Por isso, a matéria coringa, direito da infância e juventude. Acho que essa análise, não é, do concurso, da característica da prova, é importante para você ter isso em mente. Outro dado, como que se pontua na fase escrita? Ela tem 100 pontos no total, e aí como é que funciona? Cada redação vale 25 pontos, 25 para a redação 1, 25 para a redação 2. E cada questão vale 10 pontos. Também bem parecido com a distribuição de pontos do concurso de membro, né? Só que lá no concurso de membro, cada questão também tem esse mesmo valor, só que lá no de membro a dissertação é 30% da prova e a peça é 20% da prova. Aqui são 2 redações, é 25 para cada um. Então, redação 1, 25, redação 2, 25, foi metade da pontuação, 50 de 100, e aí 5 questões, 10 cada uma, perfazendo os 100 pontos no total. Para ser aprovado, tem que tirar 60 na primeira fase e 60 na segunda. Repito que isso vale tanto para a lista geral, para os candidatos que concorrem pela ampla,
quanto por aqueles que estão nas listas especiais. Tem que fazer 60 e 60. Tá bom? Mas volto a dizer, coloque isso na sua mentalidade. Não estude só para ser aprovado. Estude para tirar a melhor pontuação possível em ambas as fases. Estude desde agora se preparando para as duas. Tá bom? Fala um pouquinho de um dado, não sei se você tem conhecimento, né? Mas enfim, remuneração do cargo. O edital, que foi publicado no dia 17 de junho, divulgou a remuneração do cargo. Então, para quem não tenha nenhuma dúvida, está aqui, esse é um print do próprio edital. Vencimento básico 4.527, gratificação de promotoria 5.842, total 10.370. Lógico que esse é o salário bruto, não é? Não tem os descontos, não é? Imposto de renda e tal. Agora, tem benefícios. E veja, são benefícios consideráveis. Auxílio alimentação 1.450, o transporte 17,80 por dia e o auxílio saúde, valor de 1.555,56. Então, computando tudo isso, acaba dando um vencimento líquido acima de 10 mil reais, né? Porque eu estou pensando no óbvio. Então, você soma os 10.370, soma com os auxílios e depois com as deduções, o imposto de renda, a contribuição previdenciária, etc. Tá bom? Aqui tem um detalhamento das atribuições do cargo nesse material, não é? Aliás, se você clicar aqui nesse vídeo, você vai ter acesso a esse material gratuitamente, tá bom? Esse mini e-book que eu preparei aqui, tá bom? Esse PDF com todos os detalhes. Aqui a gente vai deixar um link para você. Vamos deixar um link também, caso você queira, para fazer o nosso curso Foco Total Analista, um curso que tem toda essa filosofia de te preparar da melhor forma possível. A gente vai deixar o link do curso aqui com um cupom especial válido por tempo limitado, tá certo? Mas deixa eu seguir, eu não vou detalhar essas atribuições, está no material. É só para dizer que, basicamente, o que o analista jurídico faz? Ele é o parceiro, é o braço direito do promotor. Ele faz as minutas das nossas manifestações, né? Então tem lá os analistas que trabalham comigo. Eu sou promotor na Promotoria de Justiça de Falência e Recuperação Judicial, aqui na capital. O que eles fazem? Eles fazem análise das minutas. Chegou lá uma habilitação de crédito, eles fazem uma minuta de parecer. Ou chegou lá uma falência, eles fazem um resumo, uma síntese dos atos que foram praticados desde a última manifestação do Ministério Público na falência. Ou é um analista que trabalha numa promotoria criminal. Ele vai fazer a minuta de uma denúncia, de uma alegação final, de um recurso. Ou seja, é o braço direito do promotor, né? Em termos práticos, é uma função que, em termos escritos, né, é uma função similar à do promotor de justiça. Ele só não participa de audiência, não faz júri, etc. Né? Essas manifestações aí são, óbvio, só o membro do MP. Pode até o analista estar lá para acompanhá-lo, não tem nenhum problema, mas o papel do analista é aquele papel de bastidor, né, fazendo análise processual, que ajuda enormemente a vida dos promotores. Né? A criação desse cargo de analista que ocorreu 15 anos atrás, mais ou menos, foi uma revolução interna no MP de São Paulo, foi algo muito positivo criado no MP paulista. Falando agora sobre os detalhes do edital. Bom, então, banca organizadora é a VUNESP, até aí nenhuma novidade, né? Até outro dia eu falava sobre essa questão, o MP é um pouco casado com a VUNESP para organizar concurso. A VUNESP é que fica responsável pelas questões. Aí é diferente do concurso de membro, né? No concurso de membro, a VUNESP, que costuma ser a banca contratada, ela faz a logística. Mas as questões são elaboradas pela banca examinadora, que é composta no concurso de membro por procuradores de justiça. Aqui não. Aqui a VUNESP organiza e elabora as questões. É um concurso para preenchimento de cargos em cadastro de reserva. Então, vai ser aprovado, serão aprovadas centenas ou milhares de pessoas. Obteve aquela pontuação mínima, está aprovado. Então, pode haver, como ocorreu no último concurso, milhares de pessoas aprovadas. Tá bom? Aí, à medida em que os cargos forem vagando ou que o Ministério Público fixar cargos, tenha em mente que no MP de São Paulo, em 2025, né, eu estou gravando esse vídeo, o edital recém foi publicado, há aproximadamente 900 cargos de analista jurídico que foram criados e que ainda não foram fixados. O que quer dizer isso? O cargo existe, está criado, a lei que os criou já está valendo, já está em vigor. Aí falta o Procurador-Geral de Justiça, desses quase 900 cargos, dizer,
olha, 50 cargos vão ser para a Promotoria Criminal da Capital, 10 cargos vão ser para a Promotoria de Falência, assim por diante. Quando ele fixa esse cargo, descrevendo, ó, é o cargo tal, é para o interior, é para a capital, é para a segunda instância, para as procuradorias, aí é publicado no edital a lista para os aprovados no concurso manifestarem interesse. Aí quem tiver na ponta da lista, logo em cima, no topo da lista, tem preferência para escolher o cargo que estiver disponível. Não é? Muito bem. Então, por isso, cadastro de reserva. Remuneração, como já falamos, né? 10.370 mais benefícios. As listas especiais, 10% para pessoas com deficiência, 20% para pessoas negras. Como é que vai funcionar as listas especiais? Elas terão, como eu já disse, a mesma nota mínima, 60 e 60, mas depois de aprovadas, quando abrirem as vagas, terá que se respeitar das vagas abertas em cada regional, as vagas são regionalizadas, de cada vaga aberta para as respectivas regionais, 10 para pessoas com deficiência, 20 para pessoas negras. Então, nesse momento é que as listas especiais terão essa preferência, não é? Então, a pessoa que concorreu como PCD no concurso, perfeito. Concorreu, foi aprovado. Concorreu pela Regional de Campinas. Vamos dizer que no começo de 2026 abrem 50 vagas para a Regional de Campinas. Legal, ótimo. Dessas 50 vagas, 10%, ou seja, 5 serão para os aprovados na Regional de Campinas, dentre pessoas com deficiência. Então aí pode ser que na lista essa pessoa com deficiência não esteja tão bem classificada comparativamente com a lista geral, mas pode ser que ela esteja bem classificada dentro desse universo, dessa lista especial, aí é que ela vai conseguir. Aí que vai realmente valer essa lista especial. É assim que vai funcionar, tá bom? As inscrições de 23 de junho a 22 de julho, taxa de inscrição R$ 165. Prova objetiva dia 14 de setembro, vai ser realizada de tarde, e a prova escrita no dia 30 de novembro, também será realizada no período da tarde. Onde? Local de prova não foi divulgado, mas é importante destacar que a prova vai ser aplicada em cada uma das regionais do estado. Então, se você escolher, na hora de se inscrever no concurso, eu quero disputar na lista para a regional da capital, você vai prestar a prova aqui em São Paulo. Eu quero a regional de Ribeirão Preto, de Campinas, de Taubaté, que abrange o Vale do Paraíba, e assim por diante. Bauru, ótimo. Então você vai disputar lá na sede daquela regional. É ali que você vai fazer a prova. É aquela lista que você vai integrar. E você vai concorrer para as vagas daquela regional. O detalhe é o seguinte: é possível que você passe numa regional, mas acabe assumindo vaga em outra. Quando isso ocorre? Quando as pessoas aprovadas naquela regional específica, por exemplo, abriram 10 vagas para a regional de Presidente Prudente. O procurador-geral, então, abre a lista, pessoal de Presidente Prudente ninguém quer. Ou já preencheram todas as vagas, pode ser que no futuro isso aconteça, como vem acontecendo no concurso 2018. Já preencheram todas as vagas, ou todos os aprovados ali já escolheram. Perfeito, então o que vai acontecer quando abrir cargo em Presidente Prudente? As pessoas de outras regionais vão poder escolher. Então, essa questão da regional que você escolhe, reflita muito bem sobre qual regional vai escolher, porque a princípio é ali que você vai ficar. Não é naquela cidade, eu escolhi regional de Taubaté, quer dizer que eu vou ser analista em Taubaté? Não, a regional de Taubaté é regional. Ela abrange várias comarcas e, portanto, várias promotorias ali da região, do Vale do Paraíba. Por exemplo, se você quer ser analista em São José dos Campos, você tem que prestar concurso na regional de Taubaté, porque ela abrange a promotoria de São José dos Campos. Tudo isso especificado no edital, tá bom? Então, só para você entender como é que funciona isso. Essa questão da escolha das regionais, que às vezes é uma dúvida que muita gente tem. O concurso de analista é, como eu disse, um concurso que tem um relativo grau de dificuldade. Não menospreze esse concurso, viu? Porque tem algumas perguntas que, se a gente compara perguntas que foram feitas no concurso de analista em 2018 com perguntas sobre temas equivalentes que foram feitos no concurso de membro, por exemplo, aqui tem pergunta sobre conflito aparente de normas, você vai perceber que a pergunta da prova de analista ela foi um pouquinho mais difícil do que a pergunta para a prova para membro. A prova de membro foi uma pergunta muito simples. Quais princípios resolvem o conflito aparente de normas? Já de analista,
pedia para não só que o candidato soubesse os conflitos, mas que ele também conhecesse um pouquinho de cada um dos princípios que solucionam o conflito. Ó, extinção da punibilidade. Você vê, uma pergunta aqui no concurso de membro mais classificatória, mais básica. Uma pergunta no concurso de analista um pouquinho mais detalhadinha, né? Com situações para você apontar aqui a correta dentre várias possibilidades verdadeiras. Né? Então, enfim, a gente tem aqui no material algumas comparações para você ter a ideia do que é um concurso de analista. Repito, é uma excelente oportunidade. O concurso de analista jurídico do MP de São Paulo é um concurso que preenche muitas vagas. Muitas vagas. No concurso de dos aprovados de 2018, mais de 1.300 pessoas, mais de 1.300 aprovados conseguiram se tornar analistas. Muitos acabaram saindo porque passaram para membro, para magistrado, etc., mas ocuparam o cargo. Foram chamados e providos mais de 1.300 cargos no último concurso. Então, se no MP há quase 900 cargos, tenho certeza que ao longo da validade desse concurso, é muito provável que, se não forem todos, a grande maioria desses acabará sendo preenchido. O concurso tem validade de 2 anos e é possível prorrogar. O PGJ pode prorrogar por mais 2 anos esse concurso que agora, em 2025, foi aberto, tomando como referência o histórico. O último concurso foi prorrogado. Tudo indica que o próximo também tem grandes chances de ser prorrogado. Então, em tese, por 4 anos, você poderá ser chamado para ser analista jurídico no MP de São Paulo. Uma excelente carreira, uma carreira que está cada vez melhor. É uma carreira muito bem assessorada, ela tem um sindicato muito forte, muito atuante, muito proativo e que tem uma boa interlocução com a Procuradoria Geral. Tenho certeza que você, se optar por essa carreira, será muito feliz no Ministério Público de São Paulo. Lembrando, quer acessar esse material? Clica no link aqui embaixo, que você vai ter acesso a esse mini book, a esse PDF. E, se quiser vir conosco na preparação melhor possível para o concurso de analista, uma preparação que visa ambas as fases, nós deixamos aqui um cupom válido por tempo limitado para o Foco Total Analista. Um abraço.